Salmo 23, versículo de número 2. Semana que vem, semana passada, a gente leu o versículo 1. Hoje é o versículo 2. Então, semana que vem é o versículo 3. Caramba, cara. Sozinho, hein? Sozinho essa, hein? Essa você adivinhou sozinho. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de lermos a palavra. Fatalmente você abençoou esse irmão que está aí do seu lado, mas o que está atrás de você? Você deu boa noite para ele? Apertou a mão dele? Já pegou a balinha com a irmã Socorro? Se não pegou, pega logo, hein? Pega logo, porque depois vai acabar. Olha lá, tem um ali que já ficou interessado. Trouxe balinha? É. Salmo 23, versículo de número 2. A palavra de Deus diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, sê conosco nessa noite, Pai. Trabalha nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, se revelar a nós de maneira sobrenatural nessa noite, Pai. Som dos nossos corações, Pai. Vem, Senhor, fazer milagres no meio de nós, Pai. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor, e consagramos a Ti esse ambiente, Pai. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa nos abençoar nessa noite e que a sua palavra seja precedida de milagres. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Queridos, como nós estamos aqui explanando, hoje chegamos ao versículo de número 2 do Salmo 23, onde Davi continua colocando seus sentimentos para fora, colocando ali em forma de verso, de prosa, aquilo que tinha no coração dele. Davi, então, ele começa, assim eu posso dizer, dividindo esse versículo 2 em duas partes. A primeira delas, ele diz mais ou menos assim: Deus me faz repousar em pastos verdejantes. Davi, quando fala isso, queridos, ele estava ali no momento que ele estava trabalhando, cursando, andando, estava colocado a sua moradia no deserto. Ele estava ali no deserto de Engi e começa a entender certas situações que ele havia passado na vida dele. Caminhada essa que ele teve na sua tenra infância, por exemplo, cuidando de ovelhas. E durante aquele período que ele esteve cuidando de ovelhas, ele esteve também para defender aquelas ovelhas, matando leões, matando ursos. E depois de matar aqueles animais todos, ele teve a oportunidade de entender por que ele passou por aquelas guerras. Por quê, queridos? Porque no dia que ele teve que enfrentar um gigante, ele já estava quase preparado para aquela situação. Davi, então, foi entendendo também por que ele já havia passado por inúmeras batalhas. E, queridos, todas as fases que Davi havia passado começavam a fazer sentido agora na mente dele ali, colocada como habitação no deserto. Porque, queridos, deixa eu te falar algo e olhe para cá para que você possa guardar isso. Deus não coloca ninguém no deserto sem antes preparar aquela pessoa para o deserto, queridos. Deus, ele não larga ninguém no deserto pelo bel prazer a Deus dará, sem que a pessoa tenha passado por uma preparação para que possa estar naquele deserto. Cada fase, cada luta, cada tribulação é uma preparação para chegar naquele deserto. Se nós pudéssemos aqui, por exemplo, usar um paralelo, uma comparação com um joguinho de videogame, todas as fases te preparam para você encarar aquele grande chefão da última fase. Se fosse, de repente, uma faculdade, o deserto é como se fosse o estágio final para a formatura, para que você possa pegar o canudo e sair dali se profissionalizando para aquela carreira. Você vai passando por pequenas provas, por pequenas tribulações, para chegar no deserto, que é o grande final daquela situação. Você está entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Entenda também que, por exemplo, para continuar exemplificando, Jesus foi sendo preparado
até chegar no deserto para ser provado, tentado, porque ali era o estágio final. Uma luta difícil, mas cada prova te prepara para estar no deserto. E aí, queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei para qual momento e por qual momento você está passando. Mas, queridos, entenda bem, se você está no deserto, você pode dar um glória aí no seu lugar, queridos. Mas dá um glória com fé, bota a mão no ombro desse irmão aí, sacode ele e fala, meu irmão, dá um glória aí, pelo amor de Deus. Porque, queridos, esse deserto não é o seu fim, queridos. E junto com essa mão no ombro do seu irmão, você já pode erguer para o céu e dar um aleluia. Porque, queridos, quando esse deserto acabar, uma nova oportunidade vai aparecer para você. Se você quer, dá um aleluia aí no seu lugar. Porque, querido, quando o deserto acabou para Davi, começou a vida de rei e você dá um glória aí no seu lugar. Quando o deserto acaba para Jesus, começa o ministério dele e você dá um aleluia e continua com a sua mão levantada aí. Porque o deserto, quando acabou para Josué, ele foi conquistar a terra prometida. O deserto é o estágio final para um novo começo na sua vida. Então aproveita que você já é íntimo do seu irmão, bata na palma da mão dele e fala, meu irmão, se prepara para um novo começo depois desse deserto. E junto com isso, você dá uma salva de palmas ao Senhor e um aleluia, porque o deserto, ele é a porta para um novo estágio. Porque, queridos, entenda bem, a formatura não é o fim de uma caminhada. Você que é formado, você sabe disso melhor do que eu, não é verdade? Você, quando se forma, a sua vida não encerra ali. Pelo contrário, é ali que ela começa. Quando você pega ali o canudo e você vai o primeiro dia para o... Primeiro não, né? Quando você vai ali o primeiro dia para o pronto-socorro sendo médico, aí é que o negócio começa de verdade. Antes você estava ali como residente e você se escondia sempre atrás de alguém. Mas o primeiro dia de formado é a verdade. O final, a fase final, aquele grande finale, não significa o fim para aquela situação, nem para mim, nem para você. Pelo contrário, é a ressignificação e um novo começo dentro da minha e na sua vida. Davi, então, entende, num determinado momento, que aquela função que ele teve de pastor no passado, agora, na situação onde ele está no deserto, ele olha para trás e fala assim, agora eu estou entendendo aquele tempo que eu passei andando com aquelas ovelhas pelo deserto. Aquele momento, então, que Davi entende as provas no passado, e da maneira que ele tratava a ovelha sendo pastor, faz com que ele entenda a situação na qual ele está inserido, agora que ele é uma ovelha por completo. Como assim uma ovelha por completo? O momento que ele estava ali vivendo era um momento que ele não tinha que cuidar das ovelhas, pelo contrário, ele seria cuidado pelo pastor das ovelhas. Seria o momento onde ele estava ali inserido, que agora ele teria que se deixar completamente à mercê da vontade de Deus, porque ele estava colocado numa situação que ele não tinha como resolver, que ele não tinha como trabalhar e que ele não tinha como conseguir fazer algo, queridos. Davi, então, ele começa a entender aquilo que ele escreve, aquilo que ele colocou no Salmo 23, versículo 1, quando ele diz que o Senhor é o pastor dele. Mediante aquilo ele fala, se o Senhor é o meu pastor, naturalmente eu sou a ovelha agora. Então, não é hora de eu cuidar, é hora de eu ser cuidado. Davi, então, ele conhece, ele sabe perfeitamente as características das ovelhas. Ele sabe que a ovelha, por exemplo, ela precisa estar alimentada, sem sede e sem nenhum predador por perto. Davi, ele entende então que o sentimento que a ovelha sente quando ela passa por todo esse protocolo, na verdade, ela não fica saciada da sua fome, da sua sede e sabedor que não tem nenhum predador por perto. O que a ovelha sente nesse momento é segurança, queridos. Segurança de saber que tem um alimento, segurança de saber que existe água onde ela pode beber e de principalmente saber que não tem nenhum predador perto dela que vai acabar com a vida, porque a ovelha, ela precisa de segurança
precisa de elementos que tragam tranquilidade para elas. E tranquilidade, segurança, são elementos subjetivos, queridos. São elementos, são sentimentos que nós não encontramos para vender em barracas, supermercados e assim por diante. Segurança e tranquilidade são elementos que só em Deus é que nós encontramos. Por mais que nós venhamos a brigar com a realidade, por mais que nós venhamos a tentar comprar o sentimento de segurança, tranquilidade e tudo aquilo que engloba, nós só conseguimos isso mediante a presença de Deus na minha e na sua vida. Por mais que nós possamos ou tentemos correr pelas farmácias tentando comprar aquela tranquilidade, nós não conseguimos, querido. Nós não conseguimos comprar tranquilidade para que nós possamos dormir. O que nós compramos é um dopador que praticamente desliga as nossas funções e aí sim nós dormimos. Porque tranquilidade, segurança e outros sentimentos mais, nós só conseguimos encontrar em Deus, queridos. E mediante tudo isso, cabe-nos a nós uma certa reflexão, porque nós, no deserto, se nós pararmos para olhar para o frio do deserto, se nós pararmos para olhar os perigos que o deserto nos coloca, se nós pararmos para olhar o calor que o deserto está diante de nós, porque lembra que eu falei que Davi fugiu para o deserto praticamente sem lenço, sem documento, sem arma, sem celular, sem nada, você lembra disso? Davi, naquela situação, se ele começasse a olhar para tudo que se apresentava diante dele, ele ficaria paralisado naquela situação, porque ele notaria e veria que ele estava num beco sem saída. Nós, quando nós paramos, se nós pararmos também para analisar o momento que nós estamos passando, o deserto onde nós estamos inseridos, nós ficamos também paralisados, porque as circunstâncias, quando elas se apresentam para nós, olhando de maneira fria e calculista, na letra apenas, você não sabe nem se você vai acordar amanhã. Diga misericórdia no seu lugar. Porque, queridos, tem gente que dorme, pode falar e não acorda. Ficou com medo de falar, né? Vai que atrai, né? A pessoa nem fala. Mas, queridos, acontece. Do nada a pessoa está bem, começa a sentir um treco, olha, a pressão vai a 22 e morreu. A gente não sabe, queridos. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu me lembro certa feita que eu fui ali no centro da cidade, eu, líder da juventude aqui na época. Fomos lá no centro da cidade, não sei fazer o quê. Quando a gente estava voltando, a gente passou perto de uma carrocinha de tapioca. Passamos perto da carrocinha de tapioca, a carrocinha de tapioca explodiu. Unção, né? Foi unção, né? A sombra de Pedro curava, a gente passou perto da carrocinha, a carrocinha explodiu, bom! A gente olhou para aquilo e falou, caramba, aqui, aí a situação. Podia ter lanhado a cara da gente, podia ter perdido uma perna. Teve uma época no Rio de Janeiro que estava explodindo bueiro igual pipoca, você lembra disso? Aí, passava em cima de um bueiro, saiu igual pica-pau nas cataratas, subindo, Deus me livre. Ninguém sabe, queridos, o dia de amanhã. Ninguém sabe aquilo que vai acontecer daqui a poucos minutos. E aqui, eu não estou sendo profeta do apocalipse, do caos, mas é a realidade na qual eu e você estamos inseridos. E se nós pararmos para olhar essa situação de total descontrole, nós ficaremos paralisados. Igual você está nessa noite que não consegue nem abrir a boca para falar paralisado, queridos. A gente acaba ficando dessa maneira. Mas, queridos, entenda uma coisa que parece que é natural, mas que envolve completamente o sobrenatural. Quando nós começamos a olhar para Deus,
tudo se dissipa na presença do nosso Pai, porque existe uma segurança que nos envolve, existe um refrigério que está diante de nós, e por mais que de repente o mundo não nos venda a esperança, existe um Deus que nos dá palavra de vitória, existe um Deus que diz que aonde o machado afundou, ele vai voltar a boiar novamente, existe um Deus que nos resgata quando nós estávamos mortos, existe um Deus que nos dá palavra de esperança, dizendo que 1000 cairão ao meu lado, 10.000, e que eu não serei atingido. Existe um Deus que te cobre com sangue carmesim e que não te deixa morto no lugar onde você está com seus pecados, pelo contrário, te lava e te purifica mais uma vez, e você dá um glória aí no seu lugar, porque, queridos, entenda algo, a cama você pode comprar, o travesseiro você pode comprar, o cobertor você pode comprar, o teto do apartamento você pode comprar, mas o repouso em Deus só tem quem é guiado pelo Pai Todo-Poderoso. E, queridos, é Ele que te faz repousar. Mas, querido, para que você possa repousar, você tem que estar debaixo do senhorio dele, querido. E o repouso, diz aqui o salmista, que não é em qualquer lugar, não. Você leu junto comigo? E eu quero aí que você que deixou a sua Bíblia aberta, você veja com seus próprios olhos, porque ele não te faz repousar em qualquer lugar, não. Ele te faz repousar aonde? Pastos verdejantes, queridos. O repouso, o pouso, o descanso não é em qualquer lugar. É no pasto verdejante. É no lugar, queridos, aonde existe vida. É no lugar onde a vida se multiplica e a vida é colocada em prática e não há lugar para a morte. E entenda bem que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava inserido dentro do deserto. E você que já passou por um deserto, diga misericórdia aí no seu lugar, querido. Mas, queridos, entenda bem que o deserto existe um lugar chamado pasto verdejante. E quem conhece esse lugar não sou eu, nem é você. Só quem conhece esse lugar de repouso e descanso e refúgio é o Senhor a quem você serve. E só quem pode te levar para esse lugar de repouso, de pasto verdejante, é o Senhor a quem você serve. Você pode tentar caminhar com as suas pernas, mas você não chega lá. Você pode tentar comprar, mas você não tem acesso, porque só quem tem acesso é o bom pastor do Salmo, e ele te leva para esse lugar. Querido, você quer esse lugar de repouso? Dá um glória aí no seu lugar. Mas para você chegar nesse lugar, você tem que ser guiado pelo Senhor e Salvador do Salmo 23, que é o pastor nas nossas vidas. Sem ele, você não tem acesso a esse lugar de refúgio, porque não tem como chegar lá com as nossas maneiras naturais. Entenda bem que ele falou aqui no verso de número 2 que ele me faz repousar. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você assim: é ele que nos leva para lá, é ele que nos conduz para lá, ele é que me faz chegar até lá. Ele poderia falar assim: Deus me indicou aonde era, Deus me disse e eu cheguei até lá. Mas ele diz o seguinte: eu só chego lá se Deus me levar. Porque a chave daquele lugar, se assim eu pudesse dizer, o mapa, o Waze daquele lugar, só está no GPS de Cristo, querido. Por mais que a gente tente encontrar no mapa, no Guia Rex, está do tempo do Guia Rex, né? Páginas amarelas. Páginas amarelas. Olha para esse crente ali do seu lado, vê se ele é do tempo do Guia Rex. Fala para ele, fala: misericórdia, crente. Tem um pessoal que falou assim: não sei nem o que é isso. Guia Rex era um negócio que tinha, que era um mapa assim, ó. Um mapa de rua do Rio de Janeiro todo. Aí tu olhava, tinha que ir lá na página tal, achar a rua. Era um suplício. Você que é mulher sabe o que é Guia Rex? Sem preconceito, é só uma pergunta. Hoje em dia a vida está facilitada com o Waze, queridos. Mas nem assim a gente consegue achar esse pasto verdejante. Peguei. Até para cortar o cabelo. Você e o delegado pegaram páginas amarelas. O delegado está falando aqui: não, sou do tempo das páginas amarelas. Vocês podem fazer até uma dupla para passear de metrô. Sabe que... né? Queridos, entenda bem que existe ainda a segunda parte desse texto, que é quando ele me diz: leva-me para junto das águas
de descanso. Além de você chegar no pasto verdejante, quando você está na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, faz alguma coisa aí no seu lugar, pelo amor de Deus. Porque é Ele que te leva, queridos. E quando você chega nesse lugar, Ele te leva também para junto das águas de descanso. Em algumas versões, diz águas tranquilas. Águas que não tem rebordose, água que não tem bagunça, água que não tem movimentação, queridos. Compreenda que a ovelha, ela é um animal um pouco medroso. Ela é um animal assim meio escabriado. Que se você não der uma certa assistência, ela não faz as coisas que você está pedindo. De repente é a sua cara, né? Tu é meio medroso, meu? Olha para esse crente aí. Vê se ele é meio... Crente, tu é medroso? Mas fala a verdade, não vem contando história não. Semana passada, quando eu falei do tiro pro alto, todo mundo falou que correu. Então essa semana, todo mundo... Ah, um pouco medroso. A ovelha, queridos, ela é que nem eu, que nem você. Ela precisa de uma série de situações para que ela possa estar inserida naquela realidade. E só é capaz de sanar aquelas situações problemáticas para a ovelha o pastor dela. Porque a ovelha, ela não consegue. A ovelha, por mais que ela tente, ela não consegue. A ovelha não caça. Olha o problema. A ovelha nem se defende direito. Quem se defende é o bode, sai dando cabeçada em todo mundo. A ovelha não se defende. A ovelha é um animal que, coitado dele. Qualquer coisa assusta o bicho. Barulho assusta o bicho. Falta de comida assusta o bicho. O cheiro de outro animal por perto, quando ela sente cheiro, assusta e ela não consegue dormir também. A sede, a fome, não deixa a ovelha dormir também. E quando a ovelha chega perto de um riacho, de um rio, de alguma coisa, que a água faz muito barulho, ela não bebe água. Porque ela fica com medo do barulho da água. Ela fala, não vou beber dessa água. A ovelha da minha história, ela fala, eu não vou beber dessa água. Porque está fazendo barulho, está me assustando, não tem como eu beber. Porque esse barulho de água me assusta e gera desconfiança naquilo que eu quero fazer. Entenda bem que esse medo e desconfiança tem um quê e um porquê na natureza da ovelha. A ovelha, você já deve ter visto pelo menos em foto ovelha. De repente, quando você for no zoológico, você viu também. Que a ovelha é um animal que ela tem em volta dela, não é pelo, é o que que a ovelha tem em volta? Lã. Se a ovelha, imagine só, que não faz nada direito, se ela cai na água com aquele monte de lã, fim de história para a ovelha. Então, quando ela chega perto da água, ela vê que a água, além de fazer muito barulho, que já causa espanto, já causa medo nela, ela fala, eu não vou chegar perto dessa água, porque se eu cair, eu vou morrer, porque eu não sei nadar muito bem. Fora que o rio ainda tem outro aspecto. O rio, quando ele é calmo, você que é da roça, de repente pode até me ajudar nessa hora. O rio, quando ele é muito calmo, se você botar a mão nele e agitar muito assim, o leito dele, aquele barro que fica embaixo, ele sobe. Aí a ovelha, ela olha para aquela água, que agora era calma, que antes era calma, mas que agora está agitada, porque você meteu a mão e agitou, e aí o barro subiu. Quando o barro sobe, a ovelha sabe que junto com aquele barro que subiu, pode vir algum tipo de verme, algum tipo de parasita, que se ela beber, ela vai morrer também. Queridos, entenda bem que a ovelha, na verdade, ela não é um animal medroso, ela é um animal astuto, que ela evita lugar que faz muito barulho, porque tira a paz dela. Ela evita o mar muito agitado, porque ela pode cair dentro daquele lugar e morrer. E ela evita a água suja, porque ovelha não bebe água suja. Ovelha só bebe água limpa. E quem dá água limpa para a ovelha é o pastor da ovelha. Olha para essa ovelha aí do seu lado e fala para ela, ovelha, não bebe água suja não, ovelha. Mas entenda bem que nem sempre
a ovelha e o pastor que ali estão têm a oportunidade de levar a ovelha até um lugar onde as águas não estejam agitadas. Porque tem horas que não tem jeito. Tem horas que a água está agitada e é a água agitada que tem. É o que tem para fazer. É igual quando você chega em casa, não tem o que comer, só o que tem é macarrão com salsicha. Então o que vai comer é macarrão com salsicha. Se muito miojo, se tiver. Então, queridos, tem certos momentos que fica um dilema ali. O pastor chega, a água está agitada. Aí ele fala para a ovelha, vai lá beber. A ovelha fala, não vou, porque está agitado. Só quem consegue sanar aquela situação é o pastor, queridos. E o pastor, ele olha para aquela situação que está ali, pega o cajado dele e traça, por exemplo, o mar está aqui, o rio está aqui todo agitado, tá, o riacho, todo agitado. O cara vem, traça uma linha aqui e faz uma poça aqui em volta. A água que está agitada, então, ela entra por aquele córrego que ali está, vai para aquela poça que fez e a água ali fica calma, fica tranquila. Porque ali sim a ovelha tem tranquilidade para poder beber a água que vai ficar limpa e tranquila. Mas só quem sabe esse truque não é a ovelha. Só quem sabe esse truque é o pastor. Porque a palavra de Deus está falando para mim e para você que tem certos truques, se assim eu posso dizer, que só quem sabe é o pastor que guia a sua vida. É o pastor que te levou até aquele lugar. É o pastor que te levou até aquela situação. Olhe, que ele me faz repousar. Ele me leva para junto das águas. É o pastor das nossas vidas, é Senhor Jesus Cristo, que faz com que nós cheguemos nesse lugar. Porque só quem sabe o caminho é o pastor. Queridos, então, fica aqui explícito para mim e para você, que se nós quisermos ter essas bênçãos da parte de Deus, de repousar em pastos verdejantes e ter uma água de descanso para mim e para a sua vida, é necessário que nós estejamos debaixo da vontade do pastor. O pastor esse em questão, que Davi, ele fala lá no versículo de número 1, que o Senhor é o pastor dele. Nós precisamos, para entrar nesse lugar, o passe livre para entrar nesse lugar é ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e guia da sua vida, te levando pelos caminhos, porque você possa andar por eles. É como se ele fosse, é como não? Ele vai andando à frente e você vai andando atrás dele, confiando cegamente naquilo que Jesus Cristo tem para minha e para a sua vida. Se nós quisermos chegar nesse lugar de descanso, é necessário que nós tenhamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque sem Ele, nós podemos até repousar, mas não vai ser nesse pasto verdejante. Sem Ele, nós podemos estar até junto de algumas águas, mas não será junto da água de descanso que Ele tem para mim e para você. Para que nós venhamos experimentar esse lugar, é necessário que nós estejamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo e o principal, fazendo a vontade dele. Amém. Ah, o amém até sono dele. Viu, professor? Fica um pouco amém. Anotou? Porque tem horas que Deus requer, que Jesus Cristo requer certas coisas de mim e de você, que você se... Tem certeza, Jeová? Tem certeza mesmo, Jeová? Que é dessa... Jeová, olha bem o que você está fazendo. Tem certos momentos que a gente entra numa seara com Deus, que a gente começa a querer questionar, a gente começa a querer ensinar, a gente quer praticamente ensinar aquilo que Deus tem que fazer para que as coisas dê certo. Eu não sei se você de repente já orou assim, falando, Deus, vai lá na casa de fulano, faz ela passar por determinada situação para que ela possa se converter, faz isso na vida dela para que ela possa ver que o Senhor verdadeiramente é Deus. Você vai orando para Deus, ensinando para Deus, vai lá, Senhor, e queima a televisão para que ela possa parar de assistir TV. Você vai ensinando para Deus aquilo que Ele tem que fazer.
Você vai ensinando para Deus como é que Ele vai evangelizar através do Espírito Santo aquela vida. Queridos, entenda bem que existem coisas que Deus faz na minha e na sua vida que a gente não entende. Eu costumo sempre dar como exemplo, certa feita, existia aqui um diácono e o pai desse diácono que gostava de fumar. Aí, o pai dele falava assim: meu filho, vai lá, toma o dinheiro e vai lá comprar cigarro para mim na venda. Aí o filho ficava assim: caramba, eu sou diácono, vou ficar comprando cigarro para o meu pai se matar? Isso não é papel de crente, não. É de vez em quando meu pai me dá mais dinheiro, eu tenho que comprar cigarro e cachaça. Aí, certa feita, ele chegou e perguntou: pastor, o que eu faço? Naturalmente falando, no frio da letra, não compra mais não. Porque você é servo de Deus, você vai ficar sustentando o vício. Seu pai, se quiser se matar, é que vai lá e compra. Contudo, o pastor deu um conselho para aquele diácono, falou: faz o que teu pai está te pedindo. Eu lembro que isso foi um dia na igreja que o cidadão levantou a mão e fez a pergunta como se fosse uma sala de aula. E o pastor respondeu: vai lá e compra o cigarro dele. Aí, absurdo, esse pastor não é de Deus não, eu, mandando comprar cigarro. O pai do cara se converteu. Aí eu te pergunto: tá certo isso, Jeová? Queridos, olhando a gente fala: não tá certo não. Mas aquele exemplo do filho dele indo na venda comprar aquele vício lá, vamos colocar assim, fez com que o pai visse o amor de Cristo e acabasse por se converter. Nós, olhando do lado de fora, a gente fatalmente, não digo você, porque você é muito mais crente do que eu, mas você de repente falaria: que é isso? Que absurdo, não faça isso não. Mas, queridos, Deus de vez em quando pede e requer certas coisas de mim e de você que a gente não entende, mas que no final dá certo. A matemática de Deus, de vez em quando, ela é confusa para mim e para você. Mas para Ele, que é Senhor do tempo, Senhor da matemática, que sabe todas as coisas, para Ele faz todo sentido isso que Ele está fazendo na minha e na sua vida. E, queridos, para te fazer conhecer o pasto verdejante e a água de descanso, pode ser que essa prova seja necessária na sua vida, para que você possa entender que sem Cristo te conduzindo, você não vai chegar a lugar nenhum. E que é necessário que, querendo ou não, a gente se dobre à vontade do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa chegar nesse lugar. E aí, queridos, eu não sei quem de repente chegou aqui nessa noite questionando Deus, porque eu não sei você. Eu posso falar de mim, porque falar de mim não é fofoca, né, professor? A definição é essa. Eu, de vez em quando, eu questiono Deus, falando: meu Deus, é isso mesmo? Não é possível. Eu falo até: não é possível. Eu falo: não é possível, não. Ah, Deus não está nisso não é possível. E aí, queridos, eu me sujeito a fazer aquilo, mesmo sem entender direito o que está acontecendo. Porque na caminhada a gente entende que é melhor fazer aquilo que Deus está pedindo. E é melhor se entregar à vontade dEle. Eu não sei o que é que Deus tem requerido de você nesses dias, que de repente você fez como a minha pessoa. E pensou assim: tem certeza mesmo, Deus? E você está reticente, está resistindo em fazer aquilo que Deus te pediu. Eu quero te convidar, você que passou por isso de repente por esses dias, que precisa tomar uma decisão e está em dúvida, que se coloque de pé aí no seu lugar, porque Deus, Ele tem falado contigo, e é hora de nós não contendermos mais com Cristo e fazermos aquilo que Ele está pedindo para mim e para você. Amém?
Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida que chegou aqui nessa noite em dúvida, Pai, do que deve fazer. Em dúvida, Deus, inclusive se é o Senhor que está requerendo disso dele, requerendo disso, isso dela. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor a trouxe até aqui nessa noite para que ela tivesse certeza que é o Senhor, sim, que está com ela nessa situação. Pai querido, trabalha na vida dela, trabalha no coração, Pai, trabalha na fé, Pai, trabalha nos ouvidos, Pai, e Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha, Senhor, dando um sinal para que ela possa ter certeza absoluta que é o Senhor falando com ela. Pai querido, nós cremos num Deus de prodígios e maravilhas, nós cremos num Deus que é poderoso, Pai, nós cremos num Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, trabalha nos corações aqui nessa noite, Pai, dando um sinal, Pai, através da Tua palavra, através de sonhos, dá mais sinais, Pai, porque Deus, o Senhor tem trabalhado no coração dele, o Senhor tem trabalhado no coração dela, mas Deus querido, a nossa fé de vez em quando, Pai, fraqueja um pouco, Senhor, a nossa fé, Pai, de vez em quando, Pai, ela passa por abalos, Pai, que nós começamos a questionar, Pai, a vontade de Deus para a nossa vida. Pai querido, limpa o nosso coração de toda a cinza de incredulidade, Pai. Coloca em nós, Pai, um fogo que arde para que nós venhamos a seguir o pastor de maneira cega, Pai, de maneira pontual, como se não tivesse, realmente não há outro caminho, Pai, além da salvação em Jesus Cristo. Faze-nos, Deus, nos render à Tua presença. Faze-nos, Deus, nos render ao Seu Santo Espírito, Pai. Toca nos nossos corações, Pai. Toca nos nossos lábios, Pai. Toca na nossa mente, Senhor. E reaviva a nossa fé, Pai. Trabalha nos nossos corações para que nós venhamos, Senhor, a Te seguir como nós seguíamos no começo, Pai. A orar como nós orávamos no começo. A jejuar como nós jejuávamos no começo. Pai querido, nos transforma novamente em ovelhas, Pai, para que nós possamos, mais uma vez, Pai, voltar a Te seguir, Pai, como nós fazíamos antigamente, confiando no Seu cajado, confiando na Sua voz, confiando no Teu passo, Pai. Deus querido, nós temos um pastor, Pai, e é um bom pastor que vai adiante de nós. Então vai na nossa frente, guerreando as nossas batalhas, vencendo o inimigo, Pai, para que nós possamos, Pai, repousar nesse pasto e termos essa água diante de nós, porque só o Senhor tem a entrada para esse lugar, Pai. E nós nos rendemos a Ti, Pai, e nos colocamos debaixo da Tua vontade. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tome o seu lugar aí.